Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai tratar sobre o tema 8 do nosso conteúdo programático. Já estamos, né, portanto, em temas de esplacnologia. E nesse tema 8 o que a gente tem que ver é o sistema respiratório. Então a gente vai ver a anatomia funcional, né, mais ou menos, sem entrar em muitos detalhes anatômicos, vendo, portanto, a anatomia básica do sistema respiratório, um pouco de histologia e também um pouquinho no final da fisiologia respiratória. Então, para a gente começar, a gente vai começar descrevendo quais são esses órgãos do sistema respiratório. E esse sistema respiratório, ele é um sistema que tem a função, primeiro, portanto, de levar o oxigênio para os pulmões, ou seja, levar o ar rico em oxigênio para os pulmões, para poder fazer o intercâmbio gasoso entre o ar e o sangue, levando oxigênio do ar para o sangue e retirando gás carbônico do sangue, levando para o pulmão poder expirar e levar para fora do nosso corpo esse dióxido de carbono ou gás carbônico, né? Então, esses órgãos responsáveis pelo sistema respiratório são as vias respiratórias superiores e as vias respiratórias inferiores, aonde a gente vai encontrar, portanto, o pulmão. E, além disso, um grande músculo importante, que é o músculo diafragma. Então, nas vias respiratórias superiores, a gente vai encontrar, deixa eu pegar o meu ponteiro aqui, a gente vai encontrar a cavidade nasal, certo? Que vai ter, então, portanto, as fossas nasais aqui, vão levar para essa cavidade nasal. Da cavidade nasal, a gente vai ter a região da faringe, e lembra que a região da faringe ela está subdividida em três áreas: a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Em seguida, para o sistema respiratório, a gente vai ter o ingresso desse conteúdo aéreo, né? Desde a faringe para a laringe, certo? Passando pelo vestíbulo laríngeo. E uma vez que ingressa na laringe, a continuidade inferior da laringe dá acesso à traqueia. E a traqueia, portanto, é um conduto maciço, né? Ou seja, rígido, perdão, maciço não, rígido, que tem a função de levar esse ar, portanto, para as vias respiratórias inferiores, sendo ela também parte já dessa via respiratória inferior. E uma vez que ela ingressa na nível torácico, né, cerca de 2 a 3 centímetros inferior ao borde superior do tórax, ela se subdivide em dois condutos que vão ser chamados de brônquios fonte, ou brônquios principais, né, cada um para um lado, um direito e um esquerdo, que posteriormente vão, portanto, ingressar nos respectivos pulmões e se ramificar em condutos menores, certo? Então, a traqueia ela chega nessa região cerca de 2 a 3 centímetros inferiores ao borde superior do tórax. Essa região dela de divisão é chamada de carina, certo? E aqui, portanto, a gente vai encontrar a divisão dela em brônquio-fonte direito e brônquio-fonte esquerdo. Cada um desses brônquio-fontes ingressam no pulmão, e no pulmão eles vão se subdividir em bronquíolos, que são esses condutos menores, né? E cada vez eles vão se ramificando mais e mais e mais, até que eles fiquem bem pequenininhos. E aí, é, já mais a nível bastante microscópico, a gente vai encontrar esses pequenos condutos, certo? Que são chamados de condutos alveolares, que vão desembocar nessas estruturas saculares, que parecem um cacho de uva, né? Mas são sacos, certo? Literalmente, porque eles são ocos por dentro, que são chamados de alvéolos. Cada uma dessas bolinhas, portanto, são os alvéolos, que estão entreconectados por esses condutos alveolares, certo? Que vieram a partir dos bronquíolos. Em seguida, vamos partir então para um detalhamento um pouco mais extensivo dessas vias respiratórias altas. Então, é, das vias respiratórias altas, como a gente havia descrito anteriormente, a gente vai ter, portanto, o nariz, a faringe e a laringe, e em seguida, já com a traqueia, a gente começa nas vias respiratórias baixas. Então, o nariz ele vai ser uma cavidade revestida internamente por essa mucosa especializada, que é uma mucosa respiratória, certo? E ele vai ter essas projeções internas chamadas de cornetes. Esses cornetes nada mais são do que projeções ósseas que têm a função de invaginar esse epitélio, essa membrana
interna do nariz para dentro da cavidade nasal, para poder aumentar a superfície de contato com a mucosa, aliás, da mucosa nasal com o ar, na função de aquecer o ar que ingressa ao nariz e também umidificá-lo para que ele possa chegar em condições ideais a nível do pulmão, certo? Então, esses cornetes nada mais são do que projeções ósseas, são três, certo? O cornete nasal superior, o médio e o inferior, que vão, portanto, aumentar a superfície de contato da mucosa respiratória com o ar que ingressa pelas narinas. Caberia destacar também que essa mucosa respiratória, ela é uma mucosa especializada porque ela contém receptores sensoriais, certo? Que aparecem aqui, esses pequenos filetes, que correspondem aos nervos olfatórios. Esses nervos olfatórios, eles inervam parte dessa mucosa nasal com a função de coletar, ou melhor, de perceber, né, as moléculas odoríferas e, uma vez estimulados, eles levam essa informação a nível do bulbo olfatório que se encontra como ligeiramente superior à lâmina cribosa do osso etimoide, e a partir desse bulbo olfatório leva essa informação para nível do cérebro. Isso a gente vai detalhar essa via melhor em neuroanatomia. Somente cabe destacar aqui que essa mucosa respiratória é uma mucosa especializada, certo? E sensitiva, né? Ou seja, sensitiva e sensorial, sensitiva porque tem as sensações e sensorial porque tem o sentido do olfato. Em seguida, o ar vai ser direcionado a nível da faringe, vai encontrar a rinofaringe, certo? Da rinofaringe, que corresponde à porção posterior da cavidade nasal. Esse ar vai ser direcionado a nível inferior, onde vai encontrar a orofaringe, que corresponde à porção posterior da boca, da cavidade bucal. E, mais inferiormente, a laringofaringe, que corresponde à região de divisão entre a laringe, propriamente dita, e o que seria aqui o conduto posterior, que daria passo ao esôfago. Aqui, então, a gente encontra o esôfago e, anterior ao esôfago, a traqueia. Então, o que que acontece? O ar, no momento em que inspiramos, ele é direcionado desde as narinas para a cavidade nasal, da cavidade nasal para rinofaringe, orofaringe, e como nesse momento o esôfago ele se encontra tonicamente fechado devido ao esfíncter esofágico superior e a laringe se encontra aberta devido aqui ao cartílago epiglottis está levantado, então esse ar ele vai ser direcionado para a traqueia. No momento em que a gente engole algum alimento, água ou algum, independente seja sólido ou líquido, esse movimento de deglutição faz com que o cartílago epiglottis se dobre, né? Ou seja, se curve para trás e tampe a entrada do vestíbulo laríngeo e faça com que todo o conteúdo alimentício, ou líquido, sólido, seja direcionado para trás, ou seja, ingresse no esôfago em vez de ingressar na laringe, porque a laringe, portanto, é reservada somente para conteúdo aéreo gasoso, certo? O que que acontece? A gente pode até destacar aqui uma pequena informação que vamos ver também em neuroanatomia, de que existem receptores gustativos nessa região do vestíbulo laríngeo, que quando eles são ativados, quando eles detectam, por exemplo, a presença de sal nessa região, eles desencadeiam o reflexo tussígeno. Reflexo tussígeno significa que a gente, uma vez estimulada essa região, pela presença de alimentos nessa porção da laringe, a gente tosse na tentativa de expulsar esse conteúdo do vestíbulo laríngeo para que ele não obstrua a passagem de ar a nível da traqueia, certo? Em seguida, com relação ainda às cavidades nasais superiores, existem esses espaços que são chamados de senos paranasais, certo? Ou seios paranasais, não sei exatamente como é o nome em português. Esses senos paranasais, eles são cavidades ósseas dos ossos da face, que têm a função também de aumentar a superfície de contato do ar com as mucosas, na tentativa de umidificar e aquecer esse ar para ele poder chegar em condições ideais a nível do pulmão. E o que caberia destacar desses senos paranasais é que a inflamação deles é o que dá origem ao que a gente conhece como sinusite, certo? O que mais podemos destacar aqui?
Essa traqueia portanto, aqui temos de novo, né, a imagem. O vestíbulo laríngeo, a laringe propriamente dita, né, ou a região da laringofaringe, aqui sim a laringe. E na laringe a gente vai ter, então, portanto, a região ioideia, né, supraepiglótica, a região glótica, a região infraglótica, sendo a glotis essa pequena projeção que existe a nível da traqueia devido à presença das cordas vocais, certo? E que ela é muito importante para o processo de fonação. Esse processo de fonação tem que ver com a vocalização, é dizer, a presença dessas cordas vocais nessa região, portanto, da glótis, ela é o que o grau, né, de separação ou abertura, de tensão que existe nesses músculos das cordas vocais é o que permite que o ar friccione de maneira correta com essas estruturas e permita o processo de fonação. Logo inferior a ela, a gente já tem, portanto, a continuação com a traqueia. E a nível da traqueia, a gente tem que destacar que a traqueia, portanto, é um órgão cilíndrico, rígido, porque ela possui esses cartílagos, certo? Que são cartilagens bastante rígidas, e que a função dessa cartilagem é justamente impedir o colapso da traqueia. Então, quando a gente olha para a traqueia a nível histológico, a gente vai identificar que essa traqueia ela possui uma capa interna mucosa e uma capa externa desse tecido conectivo, que é nada mais do que a cartilagem traqueal, que é um subtipo de cartilagem hialina. E essa cartilagem ela não rodeia completamente a traqueia, mas ela deixa um espaço posterior, certo? Que vai ser preenchido por músculo liso. Então esse músculo liso ele conecta as pontas posteriores, né, desse anel de cartilagem e esse músculo liso, portanto, ele pode tensar ou relaxar esse cartílago hialino, é, dependendo da circunstância qual se encontra o ar ou a traqueia e tudo mais. Enfim, são diversas variáveis que vão estimular o grau de tensão desse músculo liso. Então, a função desse cartílago, dessa cartilagem, é impedir o colapso da traqueia, certo? E a função do músculo liso, a nível posterior, é controlar o grau de abertura ou de fechamento, né, da luz desse conduto da traqueia. Essa estrutura com cartilagem e músculo liso, ela continua também a nível dos brônquios principais, e já nos brônquios, nas ramificações mais posteriores, mais profundas, desaparece o cartílago e fica presente somente a mucosa e o tecido muscular liso. Certo? A ver. Com relação a essa mucosa, portanto, essa capa interna da traqueia, a gente tem que destacar que na traqueia, propriamente dita, ela vai ser um cartílago bastante especializado, que a gente vai encontrar esse epitélio pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, certo? E com a presença, portanto, desse muco. Então, o que que acontece? Esse epitélio que reveste a porção mais interna, ou seja, em contato com a luz da traqueia está aqui, certo? Ele vai ser, portanto, né, esse epitélio pseudoestratificado, ciliado, porque ele possui cílios. Esses cílios eles têm a função de se movimentar para poder movimentar o conteúdo luminal, ou seja, uma vez que há presença de muco nessa região, esses cílios podem movimentar esse muco para poder eh, provocar o reflexo de tosse, por exemplo, para poder eliminar substâncias ou partículas que ficam presas nesse muco, certo? E esse muco ele vai estar sendo liberado tanto pelas células caliciformes, que são essas pequenas estruturas mais brancas, globosas, que estão junto com o epitélio, e também pelas glândulas mucosas que se encontram na região mais profunda dessa capa mucosa, certo? Já na região entre a mucosa e a submucosa da traqueia. É, Em seguida, então, como a gente tinha visto, essa traqueia, ela
se estende desde da porção mais superior do tórax até 2, 3 ou 4 centímetros, né, dependendo de profundidade desse tórax. E nessa região, portanto, ela se divide nos seus brônquios principais, ou brônquios fonte, direito e esquerdo. Essa região dela, portanto, é chamada de carina, certo? E esses brônquios, eles têm uma pequena porção extrapulmonar e logo em seguida eles ingressam no pulmão. E uma vez que eles ingressam no pulmão, eles começam a se subdividir em vários brônquios, certo? Vários é, brônquio secundário, brônquio terciário. Cada vez mais eles vão ficando mais finos e vão dando origem a essas estruturas menores que vão ser chamadas de bronquíolos. Então, com relação aos pulmões, os pulmões são dois órgãos, é, portanto, a gente diz que são órgãos pares, localizados a nível do tórax, a nível lateral do tórax, né, que preenche a totalidade desses espaços laterais do tórax, e que estão nessa cavidade chamada de cavidade pleural. Ambos os pulmões estão revestidos por essa membrana serosa chamada de pleura, e essa pleura, portanto, ela está subdividida em pleura parietal, que está unida à parede do tórax, e a pleura visceral, que está unida diretamente ao, é, aos pulmões. O fato é que existiria, supostamente, um espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral, porém esse espaço é mínimo e essa cavidade pleural, propriamente dita, ela é uma cavidade denominada virtual, é dizer, ela fisiologicamente não existe. Fisiologicamente, esse espaço ele é muito reduzido entre a pleura parietal e a pleura visceral. Porém, em determinadas circunstâncias, pode ocorrer ingresso de ar, de sangue, de conteúdo líquido nesse espaço pleural entre a pleura parietal e visceral, e aí sim essa cavidade pleural se torna uma cavidade real, né? Com relação ao pulmão propriamente dito, existe uma diferença entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, dado que a presença do coração ocupa grande parte da cavidade esquerda, né? Então, o que acontece é que o pulmão direito ele vai estar subdividido em três lóbulos, enquanto que o pulmão esquerdo vai estar subdividido em dois lóbulos. Então, portanto, esse pulmão direito, ele contém duas fissuras, uma fissura horizontal, que vai dividir ele em lóbulo superior e lóbulo médio, e uma fissura oblíqua, que vai dividir o lóbulo médio do lóbulo inferior. Já o pulmão esquerdo, ele apresenta somente uma fissura, que vai ser a fissura oblíqua, que vai dividir esse pulmão em dois lóbulos, um lóbulo superior e um lóbulo inferior. Quando a gente olha para a vista interna desses pulmões, a gente consegue destacar várias estruturas de interesse. Então, portanto, os pulmões, eles são órgãos bastante flexíveis, certo? E distensíveis também, é dizer que eles são como se fossem bexigas, né? Porque eles expandem e retraem, é dizer, eles são bastante elásticos. E nessa região da face interna desses pulmões, a gente vai encontrar essa estrutura que dá passo para o conteúdo arterial venoso e nervoso, que é denominado ilho pulmonar. Então, a gente vai ter o ilho pulmonar aqui no pulmão direito e o ilho pulmonar aqui no pulmão esquerdo. Não cabe a gente entrar em vários detalhes de como está organizada essas estruturas, apenas saber que esse ilho vai dar passo para as artérias pulmonares, as veias pulmonares, os brônquios fontes, certo? No caso, o brônquio fonte direito no pulmão direito, o brônquio fonte esquerdo no brônquio esquerdo, e há algumas estruturas, é, em algumas estruturas nervosas, certo? Para dar inervação diretamente a esse pulmão. E também há alguns nódulos linfáticos. Então, o que mais caberia a gente destacar com relação a essa vista interna dos pulmões, né? São essas estruturas que marcam a morfologia do pulmão. Então, o pulmão, portanto, ele vai ter aqui uma face anterior, uma face posterior, uma face inferior, ou também chamada de face diafragmática, que está em contato direto com a superfície do diafragma, desde o tórax, né? Ou seja, portanto, ele se apoia no diafragma. E a nível superior, a gente vai ter os vértices pulmonares. Então, o que que acontece? Como o tórax ele vai dar passo a diversas estruturas, essas estruturas elas estão em íntima relação com essa superfície interna do pulmão e, portanto, vão marcar é, o trajeto delas a nível do pulmão. Então, o que que a gente vai encontrar aqui? A nível do pulmão direito, a gente vai ter
uma grande marca deixada aqui, portanto, pela traqueia a nível superior. Então, essa traqueia ela descende e marca a nível superior do pulmão direito. Também vai marcar o pulmão esquerdo, certo? O esôfago também vai marcar, então lembra que a traqueia ela é anterior e o esôfago ele é posterior, então se aqui é o sulco, né, deixado pela traqueia, aqui vai ser o sulco deixado pelo esôfago, que se continua inferiormente e marca toda a extensão de superior a inferior do pulmão direito. A nível do pulmão esquerdo, essas marcas elas são um pouco mais sutis. Aqui a gente consegue ver o sulco deixado pelo esôfago e aqui em cima o sulco deixado tanto pela traqueia como pelo esôfago, sem uma maior distinção, como a gente pode observar a nível do pulmão direito. No pulmão direito, cabe destacar também esse pequeno sulco deixado pela veia ácigos. Lembrar que a veia ácigos é uma veia bastante importante, já que ela é a grande responsável pela drenagem venosa do tórax, e que ela se estende, portanto, de inferior a superior, e quando ela chega a nível superior, ela faz esse arco de posterior a anterior para poder encontrar com a veia cava superior. Então, ela deixa esse sulco, essa projeção do seu trajeto a nível do pulmão direito. O que mais que a gente pode encontrar aqui vai ser o sulco deixado pela veia cava superior e uma pequena impressão cardíaca que não é tão marcada como ela é marcada no pulmão esquerdo, que já vamos discutir isso. Então, portanto, a nível do pulmão direito, o que a gente vai observar vai ser o sulco deixado pela traqueia, o sulco deixado pelo esôfago, que se estende de superior a inferior, o sulco deixado pela veia ácigos, o sulco deixado pela veia cava superior e uma pequena impressão cardíaca. E a nível da face inferior, a gente consegue observar a impressão dessa cara diafragmática, né, da face diafragmática que se apoia sobre o diafragma. Já a nível do pulmão esquerdo, a impressão cardíaca deixada pelo coração, portanto, é muito pronunciada, já que o coração, por mais que ele seja um órgão que está situado a nível do mediastino, portanto, a nível médio do tórax, ele se projeta para a esquerda, e essa projeção para a esquerda deixa essa grande impressão a nível do pulmão esquerdo, o que também contribui para a redução do tamanho total do pulmão esquerdo, certo? O que mais a gente pode destacar aqui vai ser, portanto, como a gente tinha mencionado antes, o pequeno sulco deixado pela traqueia e pelo esôfago, que não pode ser tão distinguível entre as estruturas como é distinguível no pulmão direito, um pequeno sulco deixado pelo esôfago a nível inferior e esse grande sulco deixado pela artéria aorta, né? Porque lembre-se que a artéria aorta, ela nasce diretamente do ventrículo esquerdo do coração, e ela está dividida em três porções, uma porção ascendente, o cajado da aorta, que deixa essa grande impressão aqui de anterior a posterior, e em seguida a porção descendente da artéria aorta, que deixa, portanto, essa grande projeção também aqui a nível posterior, ou seja, a nível mais profundo, né, da face eh, interna do pulmão esquerdo. Aqui a gente também pode encontrar o sulco da artéria subclave e o sulco da veia bracocefálica esquerda, certo? Com relação, portanto, aos pulmões, o que a gente tem que saber é que, uma vez que os brônquios fontes ou brônquios principais ingressam nesse pulmão, eles vão se ramificando, dando estruturas, ou seja, condutos cada vez menores em comprimento e em diâmetro de luz, certo? E esses pequenos condutos vão ser chamados de bronquíolos. Esses bronquíolos também vão dar condutos menorzinhos, que vão ser chamados de condutos alveolares. E esses condutos alveolares vão interconectar os alvéolos. E esses alvéolos são estruturas saculiformes, é dizer, em forma de saco, certo? Porque literalmente são sacos ocos, que tem, portanto, uma parede bastante fina e altamente vascularizada. Aqui tem uma representação de como ela é altamente vascularizada, essa parede. Então, portanto, o que vai acontecer é que esse ar, uma vez que inspiramos, ingressa pelas vias aéreas superiores, passa pela traqueia, da traqueia para os brônquios fonte, dos brônquios fontes para os bronquíolos, dos bronquíolos para os condutos alveolares, até que eles chegam nos alvéolos, que são essas estruturas saculares de paredes finas e altamente vascularizadas. O que isso significa? Significa que você está em um ambiente em que você está é, altamente vascularizado e com uma membrana para separar esse sangue do meio externo extremamente fina. E essa membrana extremamente fina
permite o intercâmbio gasoso entre o conteúdo sanguíneo e o conteúdo alveolar. E para que isso ocorra, isso segue o que a gente chama de gradiente de concentração. É dizer, essas moléculas elas vão passar de onde tem mais para onde tem menos. Então, como o sangue ele vai chegar a nível dos alvéolos, deixa eu ver se eu tenho, aqui temos a foto. Vamos descrever, portanto, como funciona essa fisiologia, né? O que que acontece? O coração, desde o lado direito, a circulação menor, lembre-se, ela recebe as veias sistêmicas, que são pobres em oxigênio e ricas em gás carbônico, devido ao metabolismo dos sistemas. Então, todas as nossas células consomem o oxigênio que chega para elas e liberam gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser recuperado pelas veias sistêmicas, vai ingressar no átrio direito, do átrio direito para o ventrículo direito, do ventrículo direito sai pelas artérias pulmonares, e das artérias pulmonares chega a nível dos pulmões e vão se ramificando até formar esses capilares, como a gente está vendo aqui, capilares pequenininhos que vão deixar essa parede dos alvéolos ricamente vascularizada e, portanto, como há uma membrana muito fina que separa o conteúdo alveolar do conteúdo hemático, ou seja, do conteúdo sanguíneo, essas moléculas vão seguir o gradiente de concentração, é dizer, vão passar de onde tem mais para onde tem menos. Como esse sangue a nível pulmonar vai ser rico em gás carbônico, o gás carbônico sai do sangue, ingressa no alvéolo, enquanto que o oxigênio, que está em maior concentração a nível alveolar, ingressa desde o alvéolo para a corrente sanguínea, e em seguida, dado o fluxo normal dessa circulação, esse sangue começa a ser, esses pequenos capilares começam a condensar, formando essas pequenas veias, e essas veias se condensam, formando as veias pulmonares. Essas veias pulmonares vão ingressar a nível do átrio esquerdo, do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo passam para a circulação sistêmica para poder levar de novo oxigênio para todas as nossas células do corpo, a nível superior e a nível inferior, certo? Seja para todos os sistemas do nosso corpo, como a gente tinha descrito antes nas aulas de sistema cardiovascular. E por fim, descrevendo propriamente dita a fisiologia de como funciona o processo ventilatório, certo? Porque existe uma diferença de dois termos, o que é respiração e o que é ventilação. Ventilação diz respeito ao ingresso e ao egresso, ou seja, ao movimento do conteúdo aéreo, nas nossas vias respiratórias. Já o termo respiração faz referência a esse processo de intercâmbio gasoso entre as nossas células, ou seja, ao consumo de oxigênio pelas nossas células e à produção de gás carbônico por elas. Então, respiração é a nível celular e ventilação é o termo correto para descrever o movimento aéreo a nível das vias respiratórias. Então, o que que acontece? Como esse pulmão ele é um órgão altamente elástico, e ele está revestido pela pleura, pela pleura visceral, e essa pleura visceral está em contato com a pleura parietal, e essa cavidade entre as duas pleuras é uma cavidade virtual. O que acontece aqui? Quando nós respiramos, o nosso diafragma ele se contrai, e ao se contrair, ele abaixa. Ao abaixar o diafragma, aumenta é, o espaço da caixa torácica, e ao aumentar esse espaço da caixa torácica, essa caixa torácica expande, e ao expandir, ela arrasta consigo as pleuras, né, a pleura parietal que está unida a ela, e, consequentemente, como não há um espaço entre ambas pleuras, uma vez que a caixa torácica se expande, ela termina arrastando todas essas estruturas e, portanto, expandindo os pulmões. E ao expandir os pulmões, a gente cria um ambiente de baixa pressão, ou seja, a gente, ao expandir, reduz ligeiramente, momentaneamente, a pressão intrapulmonar e faz com que esse ar siga esse gradiente de pressão e ingresse desde a atmosfera para os pulmões. Consequentemente, vão chegar a nível dos alvéolos, e uma vez que chegam ao nível dos alvéolos, vão poder fazer esse processo de intercâmbio gasoso,
denominado hematose, né, que consiste, portanto, na passagem de oxigênio desde o alvéolo para o sangue e do gás carbônico desde o sangue para os alvéolos. Quando cessa esse estímulo para a contração do diafragma, esse diafragma volta a relaxar, e quando ele relaxa, ele empurra essas estruturas da cavidade torácica, o que faz diminuir é, esse espaço pleural, né? Ele faz comprimir essas estruturas pleurais e essa compressão aumenta relativamente a pressão interna dos pulmões, ou seja, a pressão intrapulmonar, e com isso faz com que, novamente, esse conteúdo aéreo siga o gradiente de pressão e uma vez que ele está sendo comprimido a nível torácico, ele egressa desde o pulmão para o exterior do corpo. Esse consiste, portanto, no processo da fisiologia ventilatória propriamente dita. Cabe destacar que essa fisiologia respiratória, ou melhor, essa fisiologia ventilatória, está sob controle do sistema nervoso central e que por isso ela é maiormente involuntária, certo? É dizer, a gente não precisa estar a todo tempo controlando como é que estamos respirando, por mais que tenhamos, sim, algum grau de controle consciente sobre a nossa respiração, certo? E com isso, com esse último slide, nós terminamos a nossa aula de hoje. Aqui, portanto, é só mais uma representação esquemática de como funciona a hematose, certo? De que, portanto, esse alvéolo ele vai estar sendo preenchido com esse conteúdo aéreo durante os movimentos inspiratórios, e como essa membrana entre o alvéolo e o capilar sanguíneo é uma membrana bastante fina, ela permite esse processo de hematose, que consiste no intercâmbio gasoso, a saída de gás carbônico do sangue para o espaço alveolar e o ingresso do gás oxigênio desde o espaço alveolar para a corrente sanguínea. É isso que tínhamos para destacar hoje. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida pode me mandar. Em seguida, eu vou tentar subir um questionário sobre esses temas lá no Google Classroom. Tá bom? Muito obrigado.